O Senhor nos guardará, bom pastor a seu rebanho. O salmo está em Jeremias 31. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa mãe, e de São José, o justo. Estamos a um passo do domingo de Ramos para iniciar a Semana Santa, onde somos convidados a refletir ainda mais profundamente a paixão de nosso Senhor. E refletir sobre a paixão não é tão somente olhar para a dimensão dos pecados e do sofrimento de Cristo, mas para a sua proposta de amor. E falar da sua proposta de amor não é esquecer da necessidade de conversão e de mudança. Pois se verdadeiramente amamos a Deus, nós mudamos de vida, nós deixamos ser convertidos pela graça de Deus. Na primeira leitura de hoje da profecia de Ezequiel, capítulo 37, dos versículos 21 ao 28, temos que olhar para o contexto de que o livro de Ezequiel foi escrito durante o exílio babilônico. E no capítulo 37 encontramos a famosa visão do vale de ossos secos, que simboliza a restauração do povo de Israel. E podemos associar com o que nós vivemos nos dias de hoje. O que são esses ossos secos? Será uma pessoa sem a verdadeira vida? Uma dimensão espiritual estagnada, onde muitas vezes ocorre que o ser humano ele é dominado pela desesperança, pelo fardo de muitas outras coisas, entre elas a angústia, o pecado e a decepção. E no contexto de recuperar o ser humano, de santificar Israel ou santificar a nossa vida, é um restabelecimento de uma ordem, e tal ordem é da salvação. E nos versículos 21 e 22, o Senhor promete reunir os filhos de Israel, que estão dispersos entre as nações, e trazê-los de volta para a sua terra. Versículo 23 é a purificação e a aliança de Deus, onde Deus promete purificar o povo de suas transgressões e ídolos. Esse processo de purificação é essencial para que o povo possa ser restaurado e voltar à verdadeira comunhão com Deus. Assim como nós somos chamados a uma purificação, e tal purificação deve nos levar a uma renovação de vida, e tal renovação é mediante a aliança com Deus numa perspectiva de fidelidade. Nesse sentido, no capítulo 37 dos versículos de hoje, oferece uma poderosa visão de esperança para um povo exilado e desolado, mas também carrega um significado profundo para a igreja e os cristãos de hoje. A promessa de unidade, purificação e presença divina em um santuário é uma prefiguração do reinado eterno de Cristo e da restauração espiritual oferecida a todos aqueles que pertencem a Ele. A aliança de paz que Deus faz com Israel é cumprida em Jesus, que oferece paz e reconciliação com Deus através de sua morte e ressurreição. E o texto de hoje também reflete a importância de uma união verdadeira entre os cristãos, como único corpo em Cristo, com Cristo como Rei e Pastor, e a necessidade de uma vida em santidade e obediência a Deus. A presença de Deus no meio de seu povo, simbolizada no templo, é algo que continua a ser central para a vida cristã na igreja, que é o templo de Deus no mundo de hoje. E nesse sentido, ao nos aproximarmos da Semana Santa, que possamos refletir verdadeiramente na dimensão da união e do amor. E no Evangelho de hoje, em João capítulo 11, versículos 45 ao 56, inicia da seguinte forma:
Muitos, pois, judeus que tinham vindo visitar Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e lhe disseram o que Jesus fizera. Então os principais sacerdotes e os fariseus reuniram o sinédrio e disseram: Que faremos? Porque este homem faz muitos sinais. Vejamos bem, eles reconhecem que Jesus faz sinais. Então há um reconhecimento da autoridade de Jesus. Mas, o que eles dizem? Se os deixarmos assim, todos crerão nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar e a nossa nação. Mas um deles, Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, disse-lhes: Vós não sabeis de nada, nem pensais que é proveitoso para vós que morra um pelo povo e que não pereça toda a nação. Então vejamos, eles não estão preocupados com a verdade, com a justiça, com o bom senso, com a salvação. E às vezes é muito fácil olhar para a leitura e dizer isso daquelas pessoas lá atrás. Mas ainda nos dias de hoje, nós temos notícias, nós ouvimos falar de tantos casos que as pessoas rejeitam verdadeiramente a Deus, não só no sentido da doutrina e religião, mas na forma de vida. Passando por cima de todos e dos limites, destruindo, oprimindo, tirando a paz, roubando. Tudo isso são formas de negar a presença de Deus, a verdade. Aqui, os sumos sacerdotes, numa construção do texto, eles têm medo de uma consequência dos próprios romanos. Mas Jesus continua. Ele não para. E o interessante é que da leitura, Jesus não é nada ingênuo, pois ele sabia onde ele pisava. E aqui eles decidem, por de fato, matar Jesus. E por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus, retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos. Então vejamos, Jesus reconhece o momento de se retirar, pois era preciso de fato pensar na continuidade do seu ministério, mas ao mesmo tempo ele sabia que estava próximo do seu tempo, mas mesmo assim ele precisava pensar bem da forma de agir. Assim como nós precisamos pensar bem na nossa forma de agir e que a nossa forma de agir seja cada vez mais convertida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.